Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo. Reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca. Testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos os que creem na Palavra de Deus, na Palavra do Espírito Santo. A palavra que dá vida, a palavra que dá informações, que traz informações para que a gente venha aplicá-la na nossa vida e ter o retorno de Deus com os seus milagres, as suas maravilhas, a manifestação do seu poder, porque todas as promessas de Deus nos são dadas justamente para a gente poder se encaminhar de acordo com elas, a gente proceder, se comportar de acordo com elas. Então, quando nós obedecemos à palavra de Deus, é porque nós cremos, é porque temos fé nele, é porque nós o honramos com a nossa fé. Mesmo não vendo, não tocando, não sentindo, ainda assim nós cremos e praticamos a sua palavra. Isto significa honrar a Deus. Obviamente, quando nós o honramos obedecendo a sua palavra, ele também nos honra, cumprindo as suas promessas para a nossa vida. Davi conhecia bem a Deus, ele tinha um bom conhecimento de Deus. E ele, dirigido pelo Espírito Santo, diz lá no Salmo 4, versículo 5, ele diz: ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Então, quando nós oferecemos sacrifícios de justiça pela justiça, nós tocamos em Deus, nós tocamos na sensibilidade de Deus, porque Deus é justiça. E nada há mais, não tem nada que mais desonra a Deus do que as injustiças. Porque Deus é justiça. Ele é a essência da justiça. E porque ele é justiça, então ele odeia a injustiça. Injustiça, você sabe, é pecado. Toda e qualquer injustiça é pecado. E toda e qualquer justiça vem de Deus. Deus é a fonte da justiça. Então, baseados nessa fé de oferecer sacrifícios de justiça pela justiça, é que nós queremos convidar você, amiga e amigo, que tem sido injustiçado neste mundo. Você que tem sido espoliado daquilo que você mais preza, que é a coisa certa, justa, correta, uma vida íntegra. Você preza isso. E quando você vê ou se vê injustiçado de forma cruel, então há uma revolta íntima da sua parte para com aquela injustiça. Aí você sai se defendendo, querendo defender aquilo que você crê que é o certo.
É como aquela pessoa disse, olha, pelos meus direitos, quer dizer, pela minha justiça, pelos meus direitos eu faço qualquer negócio, eu vou até o fim, eu vou até as últimas consequências. E é isso que nós estamos projetando fazer no dia 15 de setembro. Nós vamos fazer um clamor de justiça, um sacrifício de justiça pela justiça. E se você se acha numa situação de injustiça, então você é a pessoa certa para participar dessa campanha de fé, desse projeto de fé, desse voto de fé, um voto de sacrifício pela justiça. Mas eu queria que você, por exemplo, visse o caso dessa pessoa, desse rapaz, que foi injustiçado, que foi cruelmente injustiçado. Olha só o que ele fez para receber a resposta de Deus, que é a justiça. Vamos assisti-lo. Meu nome é Fernando, eu tenho 39 anos, eu moro em Itapevi. Cheguei na igreja aos meus 19 para 20 anos de idade, né? E ali eu conheci a fé. Aí me batizei nas águas, me entreguei, comecei, sabe, obedecer a palavra de Deus, se tornei dizimista, se tornei fiel. Comecei a ser um jovem da fé, um jovem justo, um jovem que sacrificava, um jovem íntegro, reto. Comecei ali, obedecer na letra e fui vendo os resultados. Eu casei, eu passei a ter um casamento feliz, uma família. Eu não tinha nem perspectiva de ter família, porque eu era conhecido como um pobrinho. Recebi o Espírito Santo, a força, sabe, a coragem, algo maravilhoso, algo inexplicável. Mas, infelizmente, minha esposa foi se esfriando e virou a cabeça até contra mim. Eu falava para ela, ela não dava ouvido, enfim. Minha esposa começou a ser agressiva, começou a virar a cabeça, começou, sabe, aquela moça que eu casei já não era mais, é outra pessoa, não casei com aquela pessoa. Ela se afundou nos vícios. O Deus da fé que a gente buscava, ela virou a cabeça, que ela chegou a ir até em terreiros. Ela chegou até em casa de encostos. Ela chegou em casa de encostos, chegou a se consultar, ela chegou a ir para cemitério fazer rituais. Inclusive contra mim. O que aconteceu? Foi presa. Cometeu um crime, foi presa, aí virou uma bola de neve. Ela começou a fazer coisas que até ela passou a duvidar. Ela passou a usar maconha, fumar maconha, a usar cocaína. E para sustentar o vício dela, ela começou a vender também. Então, quer dizer, olha o grau que ela chegou. Ela chegou a ter aneurisma cerebral, convulsão, passou a ser aquela pessoa problemática. Ela vivia 24 horas, sabe, cheia de ódio. Chegou um momento, teve um dia que eu cheguei lá dentro do presídio, ela estava parecendo esse pessoal que tem vírus da HIV, bem raquítica, com 39 quilos, 40 quilos. Ela falou, eu fui desenganada pelos médicos. E o médico me deu menos de 2 anos de vida. Paralelo a isso, a minha filha em casa, com 11 anos, achando que tudo isso que acontecia era culpa dela. Agora, o momento que explodiu essa injustiça dentro de mim foi quando ela me pediu em separação. Minha filha em casa auto se mutilando, se cortando. E eu fazendo a obra de Deus. E eu ali na fé, acreditando num Deus que criou os céus e a terra. Eu falei, não é justo. Não é justo. Vem uma revolta dentro de mim, vem um sentimento de injustiça dentro de mim muito grande. Mas eu já sabia do poder do altar. Eu sabia que o Deus que eu servia era um Deus justo. Então eu fui com toda a minha força para o altar. Eu fui com toda a minha força. Porque o altar não falha. O altar não falha. Então o que acontece? Eu peguei meu envelope. E falei, não, Deus vai me honrar. Deus vai me honrar. Eu trabalho no comércio, então eu falei, não, Deus vai me honrar.
Eu fui juntando um valor monetário, fui juntando, e chegou no dia da campanha, eu fui lá e coloquei toda a força. Foi um sacrifício justo, sabe? Foi um sacrifício que chegou até o céu. Porque eu falei para Deus, meu Deus, o Senhor é poderoso. O Senhor é conhecido como Deus que criou os céus e a terra. O Senhor é conhecido como Deus justo. Então que a justiça do Senhor venha acontecer. O Senhor disse, se alguém me servir, o Pai o honrará. Então pesa se eu não tenho servido o Senhor. Eu falei para Deus, pesa se eu não tenho servido o Senhor. Pesa se eu não tenho sido íntegro diante de ti. Eu falei com Deus. Não, meu Deus, não é justo não. Não é justo. O Senhor prometeu, o Senhor tem que se cumprir. Aconteceu algo lá dentro do presídio. Ela nem lembrava que tinha servido a Deus. Aí veio algo na mente dela. Ela olhou para o céu e falou assim, o Senhor existe, se o Senhor tirar dessa, a partir de hoje, eu volto a servir o Senhor. Ela começou a participar das reuniões lá dentro do presídio. Lá ela começou a se libertar. Ela se batizou nas águas, sabe? Começou todo um processo e hoje ela é uma nova mulher. É uma nova mulher. Passado um tempo ela saiu, né, do presídio, recomeçou a vida dela aqui fora. Hoje, graças a Deus, nós retomamos a vida junto, sabe? Hoje ela tem um comércio dela. Como é que pode? Uma ex-presidiária, hoje tem o comércio dela, sabe? Hoje a nossa vida está transformada, hoje nós vivemos em harmonia, nosso casamento, graças a Deus, é uma maravilha. E a minha filha, que auto se mutilava, tinha a mente, sabe, conturbada mesmo, hoje, graças a Deus, ela está liberta. Ela está liberta, uma menina de Deus, é batizada com o Espírito Santo. Hoje nós três vivemos em harmonia, nós fazemos a obra de Deus junto. Quando a gente se esforça, sabe, para ir para o altar, coloca a nossa força, os olhos de Deus, Ele passa por toda a terra. E Ele procura pessoas que têm disposição, sabe, para agradar a Ele. Então, aquela oferta, aquele sacrifício que eu fiz no altar, foi para chamar a atenção dEle. Foi para agradar a Ele, oh meu Deus, eu estou aqui, na tua dependência. Porque eu sabia que o único que podia fazer justiça era Deus. O único. Não era o homem, eu não ia conseguir com as minhas forças, mas quando há a justiça de Deus, não há doença. Hoje o aneurisma cerebral acabou, hoje não toma mais nada. Ela foi curada do aneurisma cerebral, ela foi curada espiritualmente, hoje ela é uma nova mulher, hoje é um novo casamento, uma nova família, enfim. Deus é maravilhoso. Eu sei, posso passar muitas provações, mas nada me fará deixar de crer em ti. Pois em tuas promessas eu estou seguro, e nesta fé eu sei que vou vencer. Eu nunca vi um justo desamparado ser, nem sua descendência a mendigar o pão. Eu nunca vi alguém que confiou em ti e não viu manifestar o teu poder. Quem em ti confia não se abala, olha para o alto e crê no teu poder. Nesta confiança sou um vencedor. Como os montes de Sião eu vou permanecer. Eu nunca vi um justo desamparado ser, nem sua descendência
a mendigar o pão. Eu nunca vi alguém que confiou em ti e não viu manifestar o teu poder. Eu nunca vi um justo desamparado ser, nem sua descendência a mendigar o pão. Eu nunca vi alguém que confiou em ti e não viu manifestar o teu poder. Meu nome é Alexandre Mendes, tenho 46 anos, sou analista de sistemas. Eu tive uma infância tranquila com os meus pais. Fui criado num lar católico, fui batizado na igreja católica, segui fazendo a Eucaristia, a Crisma. Entrei na mocidade da igreja católica e ali eu conheci outros rapazes, outras meninas. Eu estava ali batendo cartão na igreja, mas eu não sabia o porquê, né? É como se fosse um clube para mim, era mais por uma vida social em si do que pela espiritualidade. Eu achava que eu era superior às outras pessoas, eu tinha isso dentro de mim, porque eu estudava, eu sempre me dedicava nos estudos, eu me sobressaía. Enquanto um estava tomando uma bebida mais barata, eu estava sempre com a bebida mais cara, eu estava sempre com a roupa mais cara. Aí eu já não me dedicava mais aos estudos, né? Eu comecei a falhar muito nos estudos, acabei conhecendo muitas mulheres e teve vários relacionamentos e eu acabei contraindo dívidas, né? Porque o dinheiro que eu já recebia, eu já acabava gastando tudo com bebida, tudo com balada. Então eu acabei, comecei a utilizar sempre limite de cheque especial, perder cartão de crédito, eu acabei perdendo crédito, né? Eu já vivia mais para pagar o meu vício de bebida e de baladas e eu já não conseguia mais constituir nada. Eu conheci a minha esposa com 18 anos de idade. Com 7 meses nós já estávamos noivos. A minha intenção já era de casar, mas não conseguia conquistar nada. E aí vinham cobranças. Eu não conseguia adquirir nada para o nosso casamento. Ela era muito ciumenta também. E aí tinha o fator de eu ainda estar bebendo, bebia muito. Então, para mim não tinha limite às bebidas. Agora, quando eu estava sozinho, eu me sentia uma pessoa vazia. Eu não tinha mais alegria quando eu estava só. Eu buscava alegria quando eu estava com ela e aí, quando estávamos juntos, brigávamos. E aí eu acabei entrando nesse ciclo também. Sozinho eu me sinto só, com ela a gente briga. E eu tive um amigo que da adolescência que ele se tornou obreiro na Igreja Universal, ele fez um convite para mim, mas assim, eu achei que ele estava ficando louco, né? Começou a falar com a gente, ele falava com propriedade sobre Deus, sobre as coisas que poderiam acontecer na nossa vida. Mas como que eu ia para a Igreja Universal? Eu sempre me senti uma pessoa acima. E o que eu via na televisão, nos jornais, a Igreja Universal não era um lugar para mim ali, né? Até muitas pessoas falavam que era a igreja do Zé Povinho. Como que eu ia entrar dentro de uma igreja universal? Não tinha como. Para mim, eu não via, não me via dentro da igreja universal. Tudo que a mídia mostrava, né, ali os vídeos que eram mostrados para nós, eu me lembro que assim, dentro da metalúrgica a gente tinha acesso o dia todo a jornais e mostrava fotos dos pastores contando dízimo ou jogando óculos dentro do Maracanã. Para mim aquilo lá era uma forma deles enganarem o povo, né? Eu me lembro que numa quinta-feira eu estava em casa angustiado dentro do quarto, eu cheguei cedo do trabalho, jantei, tomei banho e quando eu vi, eu já estava deitado e era cedo. Eu levantei e falei, não, tá muito cedo para eu estar aqui em casa, dentro do quarto. Eu levantei e falei, eu vou numa igreja evangélica. Avisei só minha mãe e falei, vou numa igreja evangélica, estou me sentindo vazio, estou triste. Ela falou, vai sim. E aí eu peguei o carro e fui para uma igreja
Universal que havia próximo do bairro que nós morávamos. Só que no meio do caminho, caiu a ficha. Eu falei, poxa, peraí, eu estou indo para a Igreja Universal. Eu voltei para casa. Antes de chegar em casa, eu vi uma igreja muito pequena e uma multidão na porta, entrando e saindo. Eu falei, eu vou assistir um culto aqui. E eu entrei dentro daquela igreja. Aquilo mexeu comigo, porque assim, eu conhecia a palavra de Deus em outras instituições, mas ali eu não sabia ainda onde eu estava. Mas o poder que foi ministrado ali, a palavra, como ela foi falada, como foi demonstrado um Deus vivo, aquilo mexeu muito comigo. Você vê que, para mim, foi até estranho assim, porque eu via que o pastor ele tinha muito erro no vocabulário dele, mas o que ele falava transmitia poder. Você via que ele teve um encontro, assim como aquele meu amigo falava também para nós, eu via que aquele pastor, ele estava falando de algo que ele conhecia mesmo, não era de algo que ele tinha estudado, ele não aprendeu aquilo numa faculdade, num curso, nada. Ele viveu aquilo que ele pregava para nós, né? E eu me senti tão bem que ele fez um convite para no dia seguinte estar lá. E eu aceitei o convite. Mas eu falei, que igreja é essa, né? E na porta, quando eu estava saindo, eu vi um rapaz de camisa branca, com gravata. Perguntei para ele, amigo, qual é o nome dessa igreja? E aí ele falou com todas as letras, né? É Igreja Universal do Reino de Deus. Aquilo para mim foi um choque. Eu falei, poxa. Mas eu esqueci. O que eu ouvi ali dentro, o que eu vivi ali naquele momento, eu esqueci todo o passado. Eu falei, não, amanhã eu venho. E eu saí do serviço, fui para a igreja. Eu estacionei o carro longe da porta, porque eu não queria que vissem meu carro próximo da igreja. Eu passei 2 vezes pela porta para ver se não tinha nenhum conhecido meu vendo eu entrar ali, porque já era bem próximo de casa. E entrei, consegui entrar. Eu acabei deixando de lado, né, esse meu preconceito, porque eu acabei vendo, né? Então eu formei o meu conceito, eu deixei o que os outros tinham falado para mim e comecei a ter o meu conceito. Então ali eu vi que o que aquelas pessoas tinham, eu poderia ter também, foi me dando mais sede de buscar a presença de Deus, de buscar ter o Espírito Santo, ser batizado com o Espírito Santo, né? Eu aprendi sobre os caminhos, né, para receber o Espírito Santo, que era nos arrepender dos nossos pecados e nos batizar nas águas. Foi uma das primeiras decisões minha. Então eu decidi, naquele dia, eu falei, eu não vou mais pôr uma gota de álcool na boca, e eu nunca mais senti vontade de beber, eu nunca senti falta. Ali eu comecei a deixar mentiras de lado. As lutas foram as chacotas mesmo, né? Os amigos ali já começaram, aí estão fazendo lavagem cerebral como fizeram em nosso amigo. Ou o Macedinho, né? Na família foi um negócio muito... Quando eu chegava, eu me lembro que eu chegava na casa da minha avó e aí o meu tio falava, esconde a santa porque o quebra-santo chegou, né? Eu me lembro que nós estávamos numa vigília, a minha noiva ela estava na faculdade, então ela não pôde ir, eu fui sozinho. E aí o pastor nos chamou para próximo do altar, quem não tinha o Espírito Santo. E ele falou, você que verdadeiramente quer, sobe no altar. Ele deu essa liberdade de subirmos no altar. Eu ali em cima do altar eu comecei a buscar a presença de Deus, como nos era ensinado. Eu comecei a me esvaziar primeiro, né? Esvaziar o meu eu. E até uma metáfora que foi usada na época sobre esse esvaziamento. Um copo sujo, para ele ser limpo, você tem que tirar aquela sujeira de dentro, né? Então eu vi que eu já era um copo limpo, porém vazio. Ali eu comecei a buscar a presença de Deus, comecei a me humilhar naquela noite. E ali naquele momento ali que eu estava adorando a Deus já, que eu estava buscando a presença dEle, eu me lembro que não tinha mais palavras no nosso vocabulário. E ali eu conversando com Deus, eu disse para Ele, meu Deus, o nosso vocabulário é limitado para te engrandecer o quão realmente o Senhor merece, né? O Senhor é merecedor. E ali eu tive a confirmação do meu batismo com o Espírito Santo. Eu não precisava do nosso vocabulário, né?
eu tinha o vocabulário dos anjos para adorar a Deus. Ali para mim foi fantástico. Acho que a emoção maior não tem nem como a gente descrever. Fica difícil da gente passar para as pessoas o que a gente sente. É só quem sente. Cada um tem o seu momento individual com Deus. Fica até complicado de dizer como é isso, né? Mas era algo indescritível, era algo que quem recebeu, não quer deixar mais. Você acaba se tornando templo do Espírito Santo. Você já não é mais uma pessoa qualquer. Você tem poder para ajudar outras pessoas. Você tem como ajudar as pessoas que passaram aquele vazio, que sentiram ou estão sentindo o que você sentiu no passado. Você começa a ter propriedades para ajudar as pessoas, né? Isso daí que acaba nos dando mais ânimo ainda para estar sempre cheio, para estar se renovando, para poder transbordar para essas pessoas, né? Eu voltei a ser uma pessoa alegre. A alegria que eu tinha na minha infância, ali na pureza, eu voltei a ser essa pessoa alegre, né? Não sentir mais um vazio, a tristeza. Eu comecei a passar para as pessoas a necessidade de ser verdadeiro, né? De sermos corretos um com o outro, né? Eu não vi mais necessidade nenhuma de me sentir superior aos demais. Nós somos todos iguais, semelhantes, e o que a gente sente mesmo é a alegria de estar servindo a Deus e poder ajudar as pessoas. Hoje eu sou feliz. Com certeza eu sou muito feliz. Eu não tenho má vontade de ir para casa, eu tenho vontade sim de chegar em casa, de estar ali com a minha esposa, de passearmos juntos, né? Eu não me vejo saindo sozinho, estamos sempre juntos. Para onde um vai, o outro está junto. Todas as minhas ações hoje são voltadas por agradar o Espírito Santo, para que eu não venha perder ele, para que eu não venha afastá-lo de mim. Eu não me vejo mais fazendo nada sem a presença do Espírito Santo na minha vida. Meu maior tesouro é o Espírito Santo, com certeza. Neste domingo, dia 15 de setembro, o grande dia da Justiça Divina. Estaremos pela fé diante do trono de Deus, apresentando as nossas causas. Você que tem sofrido com as injustiças na sua vida e por causa delas tem sido humilhado e envergonhado. Esteja conosco neste dia, onde o justo juiz irá se manifestar para fazer justiça. Neste domingo, 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, ou em uma Universal. Meu nome é Celeste, tenho 63 anos. Aos 12 anos, eu tive um problema já de saúde, o qual me levou também já ao uso do cigarro, né? Fumei muitos anos. Aos 12 anos já iniciei o cigarro. Fiz contabilidade, sempre trabalhei, mas aos 18 anos eu conheci uma pessoa e daquele relacionamento, que pouco tempo, eu me casei. E ali não deu tempo nem de conhecer. Com 3 meses de casado, foi a decepção. Quando foi um dia, a gente saiu para um passeio e ele teve um desequilíbrio. E naquela época a gente não sabia. E ele começou a querer me agredir e eu corri dele. Eu saí disparadamente, cheguei no meu apartamento, entrei, só que ele tentou entrar rapidamente, eu já chamei um socorro e levaram ele para um pronto-socorro que era próximo à minha casa. Falou, olha, a senhora procura um especialista, o seu esposo, ele é um psicopata. Aquilo me abalou. Aquilo me fez chegar ao chão. Eu procurei a família. A família já sabia dos distúrbios dele. Mas eu não encontrei ajuda. Ali foi um sofrimento, porque eu não poderia me separar, porque eu era ameaçada de morte. Quando foi uma vez, ele foi trabalhar e ele viu muito mal.
muito mal, quase morrendo mesmo. E a vida financeira também é arrasada. Ele procurou em Santos a irmã dele, que era da igreja universal. Ele nem comentou comigo. E eu tenho certeza que ela já orava pela gente, porque ela viu meu sofrimento, ela acompanhou muito meu sofrimento. E o pastor que atendeu falou, olha, lá onde vocês moram, tem uma igreja próxima à casa de vocês. E quando ele falou aquilo para mim, que ele esteve lá na igreja, eu sou sincera em falar, eu ainda tinha vontade de beber. Então eu pensava, eu vou enfrentar a igreja agora. Mas ele falou, olha, eu vou, tá aqui no Caiçara, eu vou. E ele começou a ir. Aí um dia ele falou, será que eu posso levar as crianças para a IBI lá, que vai ter uma festa das mães? Você aceita aí? Aí eu falei, aceito. Dia das Mães, né? Mexeu comigo. Aí eu fui com as crianças. Aí quando eu cheguei lá, na festa do Dia das Mães, fiquei muito feliz, mas eu senti realmente algo diferente. Algo diferente não foi pela festa das mães, porque algo me tocou muito forte. É aqui que você vai se encontrar. O que eu vi de diferente na Igreja Universal foi a fé. A palavra vai de encontro. Aí, ali a gente crê. Eu colocava tudo assim em prática dentro de mim. Foi entrando, o alimento foi entrando. Eu desejava o Espírito Santo para mim poder ganhar de almas ali já. Quando eu estava buscando, já era pelas almas. Porque eu tinha consciência que ali tinha um chamado para mim. Isso aí, quando eu conversava com a obreira, a gente fazia os propósitos, ela dizia, a senhora não foi chamada, a senhora foi escolhida. E aquilo entrou dentro de mim. Eu fui escolhida, que maravilha, que privilégio. Aí não pus ansiedade, porque eu também aprendi. Aí apareceu uma vigília. Quando eu cheguei nessa vigília, foi o dia. Ali eu fui batizada com o Espírito Santo, em 1996. Deus entrou na minha vida de uma maneira assim que é inexplicável. Eu sentia firmeza de tudo, de tudo. Não tinha medo, era confiança, era fé. É forte, mas sabendo que eu enfrentaria muita luta. Sabendo que eu enfrentaria. Então foi assim marcante para mim. Ali eu comecei a desenvolver mais, a cada dia me modelar mais, a cada dia sabendo que eu passaria por tentações, mas tudo eu venceria. Mas veio o deserto, veio o fogo e foi uma dor, porque não tinha ninguém. O meu filho aos 18 anos resolveu sair da igreja, mas não foi por ele sair da igreja. É porque ele virou ateu. Ele simplesmente virou ateu. Eu falei, Deus, peraí. O meu filho, criado na igreja, ateu, aos 18 anos. Tudo que Deus fez, Deus curou, Deus limpou, purificou ele foi trabalhar. De repente, ele virou ateu. Aquilo foi um deserto, foi um fogo dentro de mim que não me abalou assim espiritualmente, porque eu estava firme na presença de Deus e firme do Espírito Santo. Aí veio outro deserto, porque a minha filha já com 16 anos, ela saiu da igreja, ao ponto de depois ela procurar o irmão e eles começarem a andar juntos, e ali ela foi se envolvendo com o tráfico, ela foi se envolvendo com a prostituição, com a bebida, foi presa, né? Que foi uma luta muito grande, também um deserto grande, porque ela não foi presa aqui, ela foi presa na divisa de Paraguai. E nesse meio termo que ela foi presa, mexeu com a vida do meu esposo também. Foi aonde, depois de 20 e poucos anos, ele voltou à bebida. A ponto de, quando a Juliana saiu da cadeia, ajuntou o meu filho, a Juliana e o meu esposo. Os três estavam no mesmo ritmo de vida. E esse deserto foi aumentando dentro de mim. Mas eu ali, para a igreja, dobrando o joelho, tudo que a palavra dizia, eu estava ali cumprindo, buscando força na palavra, confiando em Deus. E chorava. Chorei, sim, algumas vezes. Não vou dizer que não chorei, que eu chorei algumas vezes. Por uma dor, né? Mas no mesmo momento que eu estava chorando, eu chorava para Jesus. A injustiça, Senhor. Olha a minha família.
estão todos desabados. Olha a vergonha do teu nome, Senhor. Principalmente a minha família, principalmente que me acusaram muito, a família dele. Se eu não fosse batizar o Espírito Santo, com certeza eu tinha jogado a toalha. Vou dizer que eu ficava, diabo, sai dali, não. Eu fui mais para a justiça. Voltar. Porque o diabo a gente até amarra, repreende, mas é o altar. É no altar que a gente se resolve. E nesse sacrifício, com muita dificuldade, eu subi ao altar. Com toda essa luta que eu tive, né? Esse deserto, mas eu venci. Eu venci esse deserto, eu venci todas as lutas, tenho vencido, porque o Espírito Santo dentro de mim me deu a vitória. O Senhor Jesus me justificou. O meu filho, né, que era o ateu, dos 18 anos, se voltou para Jesus. Hoje homem de Deus, muito usado pelas almas, ganha muitas almas para o Senhor Jesus. O meu esposo, homem de Deus, e a Juliana, por último, né, nessa, graças a Deus, e ganhando almas também para o reino de Deus. Então, tudo compensou. Por quê? Porque Jesus sempre esteve comigo. Por quê? Porque eu permaneci, porque eu confiei, porque eu criei na palavra, porque eu me alimentei. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, foi cumprida. É a luta que alimenta a nossa fé. É a luta que alimenta a nossa fé. Porque se você não passa por luta, você relaxa, se acomoda. E eu não pude em nenhum momento se acomodar, que se eu tivesse me acomodado, até mesmo o Espírito Santo eu perderia. Eu tive que ter indignação. Isso aí foi durante todo esse processo, muita indignação, junto com a fé. É impossível vencer sem o Espírito Santo. Por isso a importância de a gente buscar, de se alimentar e de não deixar que nada faça sair, se apagar de nós o Espírito Santo. Se a gente não estiver ali fiel à palavra, fiel a Deus, na obediência, principalmente a Deus, o Espírito Santo vai se desagradar e ele vai sair. Por isso essa importância, o Espírito Santo é tudo. A fé dessa mulher, dessa mãe, não foi uma fé fajuta, não foi uma fé sentimental, mas foi uma fé confiante, uma fé permanente, perseverante. Essa é a fé que Deus se agrada de nós. Nas horas de tribulações, nas horas de dificuldades, nos desertos da vida, então é que a gente mostra de fato e de verdade o caráter de fé que nós apresentamos para Deus. Essa mãe aí foi vitoriosa. Ela conquistou a sua filha pela sua perseverança, mesmo sendo injustiçada, mesmo sendo, digamos assim, gozada pelas pessoas que diziam: sua filha está ali na esquina, e ela não podia fazer nada. Ela só podia manter a fé orando a Deus. E olha o que aconteceu. Essa é a fé que agrada a Deus, minha amiga, meu amigo. A fé que Deus nos dá não é a fé só para os dias bonitos, para os dias lindos, para os dias de sol. Não, Ele nos dá a fé especialmente para os dias nefastos, nos dias difíceis. Essa é a fé que nós, da Igreja Universal do Reino de Deus, conquistamos e conservamos. Graças a Deus. Vamos assistir um fake news que também mostra o tipo de fé que agrada a Deus, a fé justa. Vamos ouvir. Meu nome é Jane Castro, tenho 43 anos. Antes de vir para a Igreja Universal, eu já conhecia a igreja por conta dos falatórios, tanto dos familiares, né, que falavam muito do Bispo Macedo, como nos jornais que eu lia, nas reportagens que eu via na televisão, onde falavam que ele era ladrão, que ele fazia lavagem cerebral nas pessoas, que aquele não era uma igreja, que até eu ouvia falar muito que era uma seita, que era um lugar que ninguém deveria pisar os pés.
O que mais me escandalizava é quando eu ouvia falar que a igreja, ela pegava as pessoas que já não tinham nada, já estavam com a vida já no fundo do poço e tirava o pouco que elas tinham. Eu pensava assim, ele é louco, ele é completamente louco, porque ele fala tudo o que ele fala, por isso eu achava ele sempre muito ousado e muito arrogante. Porque eu ficava, não, ele fala tudo isso e ainda usando a palavra de Deus, ele é louco, ele é totalmente sem noção, ele não sabe o que está fazendo, não sabe o que está falando. Eu ia à missa, como o católico tem o costume de ir aos domingos, né? A leitura da Bíblia era quase inexistente. Eu tinha uma Bíblia, mas ela ficava... Eu só sabia o Salmo 91 e o 23. Ficava sempre aberta lá, mas eu não lia a Bíblia. A minha vida era um fracasso, na verdade. Porque vida espiritual eu não tinha, uma vida espiritual. Eu era uma pessoa que eu tinha depressão. Quando eu me casei, eu casei acreditando até que poderia mudar isso, porque eu gostava, né, do meu esposo, de repente isso vai mudar. Mas não, na verdade não mudou nada. Então eu era uma pessoa depressiva, eu tinha insônia, eu era muito nervosa de brigar com as pessoas sem nem saber o motivo. E eu era uma pessoa que eu tentava sempre passar uma alegria, mas dentro... E por mais que eu tentasse fazer isso para as pessoas me verem felizes, bem, mas eu não tinha essa alegria dentro de mim. Fui em psicólogo, psiquiatra, tomei remédio para depressão, controlado, os mais fortes que existem, todos, nunca deu nenhum resultado positivo. E eu peguei os medicamentos que eu tinha fortes, que eu tinha que tomar só um por dia, peguei vários comprimidos e tomei todos de uma vez. Eu pensei, pronto, agora é só esperar. Sentei no sofá e fiquei. Mas não aconteceu nada do que eu imaginava, não morri. Porém, tem uma sobrinha, não de sobrinha de sangue, mas ela é casada com o meu sobrinho. Ela era da Igreja Universal. Eu só fui até a casa dela porque tinha um testemunho na vida dela, que ela conseguiu vencer um problema no casamento. Então eu falei, deixa eu perguntar para ela como é que ela tá, porque ela é feliz, eu vejo uma alegria diferente nela, eu vejo um brilho diferente nela. E conversando com ela, numa quarta-feira, ela me falou. Aí ela me fez o convite, mas eu estava tão sofrida, eu já tinha batido em todas as portas. Eu falei, eu tenho que ir ver, porque eu já sei o que todo mundo fala e o que a mídia fala. Mas se ela está me chamando e eu vejo esse brilho nela, eu vou ver se realmente tem alguma coisa lá que possa me ajudar. Então nós chegamos lá, ficamos no primeiro banco sentada e eu já fui olhando, porque quando eu entrei eu já achei tudo muito diferente. Porque eu entrei, as pessoas já começaram a me cumprimentar, como se já me conhecessem, e um carinho diferente, e aquilo me chamou muita atenção. Nesse trabalho, né, que a igreja tem também, das sextas-feiras, da depressão e tudo que fazia, cada vez que o pastor falava alguma coisa sobre o meu problema, eu me entregava naquele momento. Eu falava, é para mim essa oração. E eu fui vencendo a depressão. De repente eu já não tinha mais insônia. De repente eu já não me achava mais uma pessoa que precisava tirar a própria vida. Eu tinha vontade de viver. Pude conhecer realmente, né, a igreja, o trabalho dela, o como acolhem as pessoas, o carinho, o amor, a atenção, o respeito, independente da sua religião. Então aquilo me impactou, me trouxe uma coisa muito forte. Eu falei, nossa, como eu pude falar tanto deles. Então mudou totalmente a minha visão. Eu comecei a entender que, na verdade, eles sim queriam o bem de todos. Eu comecei a aprender a fé inteligente, comecei a entender que eu tinha que colocar Deus em primeiro lugar na minha vida, me tornei dizimista fiel, me batizei nas águas. Aquela Jane triste, depressiva, que tinha insônia, que chorava por qualquer coisa, ela não existia mais. Eu me tornei uma pessoa alegre, uma pessoa feliz, me tornei uma pessoa de paz. E foi nesse lugar, o lugar onde eu tinha dito que eu nunca pisaria os pés. O lugar onde eu realmente fui batizada com o Espírito Santo, que é o maior tesouro que eu tenho na minha vida hoje. Foi nesse lugar que eu tive a melhor e maior das experiências na minha vida. Hoje eu sou uma outra pessoa. O Espírito Santo me transformou.
Eu sou uma pessoa alegre, eu sou uma pessoa feliz, eu sou empresária, para quem não tinha desejo nem de sair de casa, eu amo trabalhar, tenho 3 filhos, sou uma boa mãe, tenho um marido abençoado, sou uma boa esposa, perdi muito tempo da minha vida, sofri muitos anos que eu poderia já ter tido essa alegria, essa paz, perdi muita coisa que eu poderia não ter perdido se eu já tivesse buscado antes. Que as pessoas possam sim se dar essa oportunidade de conhecer o trabalho da Igreja Universal, de conhecer tudo o que é feito pela Igreja, porque com certeza nunca mais a vida da pessoa que ela vai ser a mesma. Neste domingo, dia 15 de setembro, o grande dia da Justiça Divina. Estaremos pela fé diante do trono de Deus, apresentando as nossas causas. Você que tem sofrido com as injustiças na sua vida e por causa delas tem sido humilhado e envergonhado. Esteja conosco neste dia, onde o justo juiz irá se manifestar para fazer justiça. Neste domingo, 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, ou em uma Universal. Meu nome é Alexander Santos, tenho 45 anos, sou natural do Rio de Janeiro. A minha vida na igreja começou através da minha mãe. Minha mãe, ela tinha muitos problemas no casamento dela com meu pai, e a minha mãe ouviu falar da Igreja Universal, foi para a igreja, começou a lutar, a viver a fé. Deus mudou ela, Deus mudou a vida do meu pai. Vendo isso, essa transformação, essa mudança na vida da minha mãe, eu também comecei a ir para a igreja. Me batizei nas águas e até que também eu fui batizado com o Espírito Santo e a minha vida mudou. Foi quando nasceu também o desejo de ajudar as pessoas, fazer a obra de Deus. Fui levantado obreiro e passado assim mais ou menos um ano, quase 2 anos, eu fui levantado a pastor. Comecei a seguir na obra de Deus, passei em vários estados, ajudando as pessoas, curando, libertando, batizando, levando aquilo que eu recebi na igreja. Só que teve um momento que surgiu uma situação que eu jamais esperava. Eu estava fazendo a barba num certo dia pela manhã e eu notei que houve um inchaço aqui, um pequeno inchaço. Naquele momento eu não me preocupei, porque pensava que foi algum inseto, algum bicho que mordeu. Mas ao passar dos dias, aquilo foi crescendo, crescendo. Foi quando nós fizemos uma tomografia, depois uma ressonância, e só com a biópsia veio descobrir que eu estava com câncer. Comecei a sentir muitas dores, o tumor cresceu assim, de forma que, do início a um momento extremo, 3 meses. Foi crescendo, crescendo, a ponto de deformar o meu rosto. Muitas dores. Devido ao tumor, eu tive uma hemorragia muito grande. Naquele dia eu pensei que iria morrer. Fui levado às pressas para o hospital, fui internado com urgência, porque a situação era grave. O tumor cresceu muito, chegou no estágio 4, já estava 40% no sistema nervoso, já tinha passado o diafragma. Os médicos falaram, inclusive ótimos médicos, o hospital também, só que eles iam fazer de tudo, mas não havia garantia. Um sofrimento muito grande, muita dor, que nem morfina resolvia. Fiquei muito debilitado, eu tive que... A minha esposa, ela me dava banho, trocava minha roupa, me dava comida para comer um pouco de comida. E uma das coisas
que me emociona, que minha esposa, no período da internação, ficou comigo no hospital. Não saiu dali em momento nenhum, salvo. Às terças-feiras e aos domingos, ela ia na igreja buscar. Deus e a minha esposa, junto comigo, me fez vencer essa situação. Ela falou, olha, nós entramos aqui juntos e nós vamos sair daqui juntos, porque Deus é com a gente. Isso me deu uma força para continuar lutando, continuar crendo, continuar vivendo a fé. Me apeguei mais do que nunca ao altar e fui para o altar com toda a força. Veio uma campanha e eu falei para ela, olha, a gente não tem nada a perder. Pega tudo, pega a nossa ajuda de custo, pega as coisas, vende e faz o sacrifício. Eu cobrei isso, essa justiça de Deus, e fui para o altar. E vivendo a fé, os exames foram melhorando, o tumor foi diminuindo, até que houve a cura, graças a Deus. Eu fiz 2 PET scans e nos 2 foi constatado a cura. E hoje eu estou aqui, graças a Deus, para dar o meu testemunho e dizer que o nosso Deus é o Deus de justiça. Não houve sequelas, graças a Deus, estou curado. Você pode ver as imagens das fotos do antes e hoje como eu estou. Hoje a minha saúde está até melhor do que antes, quando eu estava com saúde. E Deus tem abençoado muito a nossa vida. E tudo graças à nossa fé no altar. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Não deixará que o teu pé vacile. O Senhor é quem te guarda. Não dormirá o guarda de Israel, pois Ele é o teu socorro. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, nós entramos na Tua presença neste momento. E o Senhor que sabe todas as coisas, conhece todas as pessoas, tem o poder para qualquer coisa. O Senhor tem poder para mudar a vida das pessoas, para dar uma vida nova para a gente. Eu apelo para Ti. Eu apelo para Ti, meu Pai, em favor dessa criatura que me ouve neste momento, que está sofrendo, a bandida da depressão, essa pessoa que vem gemendo por conta desses conflitos familiares, por conta dessas brigas, discussões, agressões com o marido, com a esposa. Ó, meu Pai, eu sei que onde há guerras, conflitos, distúrbios, depressão, tristeza, vontade de suicídio, o Senhor está presente também. O Senhor vê tudo, inclusive essa criatura que nos assiste nesse momento, desesperada. Mas o Senhor só pode interferir na vida da gente
quando nós manifestamos ou esboçamos um mínimo de fé em Ti. Meu Pai, eu peço por essa criatura que me ouve agora. Eu peço por essa pessoa que está, eu sei, às vezes cheia de preconceito contra mim, contra a igreja, contra o trabalho da Igreja Universal, mas independentemente do que ela pensa, acha, ela está sofrendo, ela está gemendo. E por conta disso, meu Pai, por conta desse gemido, o Senhor que é misericordioso, a tua compaixão não tem limite, desde que haja sinceridade. Então, essa pessoa que ouve essa oração, que participa comigo nesta oração, seja tocada, meu Pai, para que ela venha ter um fôlego, um alívio, e venha ter o privilégio de conhecer, de experimentar, conhecer a tua verdade, para que então ela possa decidir a sua vida. Senhor, eu peço, dê um basta nesse pensamento suicídio, nessa voz satânica que diz para ela se matar. Dá um basta nisso. Ela seja livre agora dessa voz. E ela tenha uma noite, um dia magnífico, para saber que esta oração, meu Senhor, foi alcançada e que ela foi salva dessa situação por causa da tua mão poderosa. Eu te peço, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, faça a tua obra na vida dessa criatura, para que o Senhor seja honrado e glorificado. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Hoje eu estou tão em paz comigo, parece até que não faz sentido o que eu tenho chorado, o que eu tenho sofrido. Pois é, minha amiga e meu amigo, se você quiser mais ajuda, venha a uma Igreja Universal do Reino de Deus. E eu sei que você talvez esteja cheia de preconceitos, você esteja cheia de achismo contra o trabalho da Igreja Universal. Mas você não tem que pagar nada, não custa nada, você não vai perder nada, não custa nada. Tenta. E se der certo? Como é que você vai saber se vai dar certo ou não? Venha, faça um teste. Prove esse Deus que nós ensinamos, que nós falamos, o Deus da Bíblia. E você vai ver o que Ele vai fazer na sua vida. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Hoje eu olhei o céu da minha janela, vi no meu coração a presença tão bela de Jesus sorrindo e dizendo pra mim: vem, deposita em minhas mãos todos os seus problemas. Levante esse olhar, não chore, não temas, não perca essa fé que você tem em mim. Quem vem a mim se alimenta do pão da vida. Quem segue os meus passos não sente as feridas, tem a paz que eu dou, é feliz enfim. Senhor, perdoai meus pecados, me aceita a seu lado, me deixa tocar o seu manto sagrado, e a graça que eu peço terei na sua luz. Senhor, quem sou eu para que entreis em minha morada? Mais um fio de sua luz numa telha quebrada ilumina uma vida para sempre, Jesus. Jesus Salvador,
Jesus Salvador, Jesus Salvador, Jesus Salvador. Senhor, consolai os que choram, curai os que sofrem nas ruas dos guetos, nos becos escuros, na chuva, no frio, sem teto e sem pão. Piedade daqueles que pensam que a felicidade é a riqueza, o poder.